Laura Kinney, a filha de Wolverine, começou sua carreira super-heróica como X-23 e depois se tornou a própria Wolverine. E isso eu conto pra vocês hoje, logo depois da vinheta. Então não perde não. Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men. E hoje trazendo até vocês X-Men principais personagens, a Wolverine. Segunda parte da biografia de Laura Kinney, a filha do Wolverine, que passou por várias personas, várias identidades ao longo da sua carreira. No vídeo passado eu contei sua origem e ela tinha o codinome X-23, então toda a sua trajetória sob esse codinome. E agora, no finalzinho inclusive do vídeo passado, ela teve contato com outros herdeiros do Wolverine que havia falecido. E no finalzinho do vídeo passado, então, ela se tornou a Wolverine. História que eu começo a contar para vocês hoje. Se você não conhece o canal Fator X, está nos conhecendo agora. Esse é um canal totalmente dedicado aos X-Men. Eu convido você a nos conhecer, a conferir os outros vídeos. Tem essa playlist, X-Men Principais Personagens, que é a nossa playlist de biografias. Tem, que inclui equipes mutantes, inimigos dos mutantes e personagens não mutantes que fazem parte do universo dos X-Men. Tem nossa playlist de sagas, contando histórias completas dos X-Men, personagens solo, equipes mutantes, grandes crossovers. Então, tudo sobre os mutantes você encontra aqui. Inclusive review de edições que saem recentemente quando eu consigo adquirir ou quando ganho dos inscritos. Inclusive, fica o convite, se você gostar do meu trabalho e quiser me ajudar. Tem o número para contato caso você queira enviar algo ao canal, para entrar em contato comigo e a gente combinar. Tem esse QR Code e a chave Pix que está aqui embaixo, os dois direcionam para a mesma chave Pix, no caso. E se você doar algo com esse valor, eu compro revistas, equipo cenário e vou melhorando aqui os vídeos do canal. Por fim, você pode nos ajudar comprando as revistas citadas ou outras revistas mutantes, cujos links eu ponho aqui na descrição. Links da Panini, links da Amazon e todos esses links dão comissão aqui para o canal Fator X. Além disso, você pode se tornar membro e assistir nossos vídeos antecipadamente, além de contribuir um pouco por mês. Dados os recados, vamos lá, primeira parte. Vamos contar tudo sobre a trajetória de Laura Kinney enquanto ela usou o manto de Wolverine. Então não perde não. Após sua aliança com outros Wolverines, Laura Kinney então decidiu se tornar a própria Wolverine, a novíssima Wolverine. Sim, ela começou uma carreira substituindo seu pai com um uniforme muito parecido, uma variação do uniforme mais clássico do Logan. E nesse período ela manteve seu relacionamento com Warren Washington, a versão adolescente dele que estava deslocada no tempo junto com os novíssimos X-Men. Inclusive a equipe da qual ela voltou a fazer parte. A equipe sofreu algumas mudanças, Jean Grey foi fazer parte dos X-Men mesmo, junto com Tempestade, a Jean Grey jovem, também deslocada no tempo, então a equipe ficou incompleta, mas recebeu o X-23, recebeu a Id, que foi lá o pivô do cisma dos X-Men, que também tem vídeo aqui no canal, e o Kid Apocalipse. Então essa equipe diferente também incluía a Wolverine Laura Kinney, que tinha suas aventuras solo. É justamente nesse período que ela encontrou uma assassina que era fruto do próprio material genético da Laura. E rastreando o caminho deixado por essa assassina, ela encontrou mais. Haviam vários clones da Laura, criados por uma nova organização, por uma nova empresa, a Alchemax. A mesma Alchemax que em 2099 vai ser inimiga dos X-Men 2099, de todo o universo 2099, mas que foi fundada nos dias de hoje no universo Marvel, e lá ela encontrou outros 3 clones dela. Por fim, uma delas faleceu por nanitas que estavam inseridos em seu corpo. Esses nanitas lutavam contra o fator de cura e podiam matar qualquer uma das versões de Laura que ela conheceu. Uma outra continuou com a organização, inclusive se associou a Kimura, uma sobrevivente do complexo, uma das mais sádicas pessoas responsáveis pelo treinamento da própria Laura. E o terceiro clone, justamente o mais jovem, a menina chamada Gabi, acabou sendo adotada pela Laura, assim como se ela fosse a irmã mais velha da Gabi. Mas ela trouxe para junto de si a menina, que posteriormente, inclusive, começou uma carreira super-heróica usando o codinome Texugo do Mel. E as duas também adotaram um Wolverine, um Carcaju, que elas batizaram de Jonathan. Na sequência desses eventos, acreditando ter destruído todas as ramificações do complexo e todas as organizações que ainda tinham algum material genético dela ou de seu pai, o Logan, Laura, inclusive, se reuniu junto com Gabi à sua família biológica, a irmã de Sarah Kinney, sua mãe, e sua prima, a filha dessa irmã. Ela manteve relações com elas, manteve relações familiares com elas durante um tempo, até que ela começou a ser atacada pelos Órfãos do X, uma organização de pessoas que eram sobreviventes de confrontos
que o Wolverine fez parte de alguma maneira e que culpavam o Wolverine pela perda de suas famílias, de entes queridos, de cônjuges e tinham se organizado para se vingar dele. Com a morte dele, esses mesmos órfãos do X, que pareciam ter morrido lá quando confrontaram o Wolverine, começaram a também querer se vingar dos demais Wolverines, ainda mais porque recentemente a Laura tinha se associado ao Daken e também ao velho Logan, versão do Wolverine vinda de um futuro alternativo, para usar seu fator de cura para restaurar várias pessoas que foram infectadas por um vírus alienígena. E aí, esses novos Wolverines foram aclamados como heróis. Isso incomodou muito aqueles sobreviventes. Eles se consideravam assim, sobreviventes do massacre do Wolverine. Inclusive, essa nova formação dos Órfãos do X também tinham entre seus membros pessoas que tinham sobrevivido a missões da Laura. E ela teve que, inclusive, para concluir tudo isso, para concluir a luta contra os Órfãos do X, convencê-los de que ela também era uma vítima. E o próprio Wolverine é uma vítima, né? Porque ele foi manipulado pelo governo e tudo mais. Essa questão não só foi resolvida, como esse confronto expandiu sua família. Porque Daken, que já havia se aproximado dela durante os eventos de Os Wolverines e até antes, durante a revista solo da X-23, se tornou ainda mais próximo dela. Inclusive, só aceitou ajudar as pessoas que estavam lá infectadas pelo vírus, porque veio para ajudar Laura, que precisava de ajuda, e não as pessoas que estavam doentes. Inclusive, junto com Laura, lutou contra os Órfãos do X e participou de toda essa resolução. Posteriormente, coincidindo justamente com o retorno do Wolverine original, Laura voltou ao codinome X-23 durante um curto período de tempo. Ela adotou esse codinome, mais uma vez, em memória a seu tempo como cobaia de um projeto da iniciativa privada, mas um projeto tão nocivo quanto o Arma X original. Ainda usando esse codinome, ela vai para Krakoa, quando Krakoa se torna uma nação. Ela atende ao chamado do Professor X e inclusive cumpre uma missão ao lado dos demais Anjos Caídos, junto com Psylocke, Cable e até o próprio Senhor Sinistro, tudo bem que só dos bastidores, eles enfrentaram a inteligência artificial chamada APOD. Enquanto essa missão ocorria, ainda parte da Fundação de Krakoa, logo em seguida a Fundação de Krakoa, para ser mais preciso, os X-Men estavam enfrentando a Orcs, organização recém-fundada para combater os mutantes. E a Orcs tinha vários mutantes já presos em suas instalações, então os X-Men foram lá libertá-los e encontraram entre os prisioneiros Serafina, membro dos Filhos da Câmara, que inclusive os X-Men consideravam morta, tinham visto ela morrer, né? E uma versão mais infantil dela. A Serafina conseguiu escapar dos X-Men, mas como os Filhos da Câmara são uma grande ameaça, não só à mutandade, mas a toda a humanidade, eles se consideram os herdeiros da Terra, eles são fruto de um experimento de evolução da raça humana em uma câmara de tempo compacto, uma câmara minúscula, mas onde existe quase um mundo inteiro lá dentro, uma mega cidade, e onde o tempo passa muito mais rápido, forçando várias evoluções em seus habitantes. Os Filhos da Câmara tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar nas telas finais para você entender melhor. Mas os Filhos da Câmara então têm o objetivo de tomar o planeta Terra porque eles se consideram o verdadeiro próximo estágio da evolução humana. Então os X-Men, ao encontrar Serafina viva, ficaram preocupados e começaram a monitorá-la, começaram a tentar localizar, inclusive, onde a Câmara estava instalada agora. A encontraram na América do Sul, não conseguiram impedir Serafina de voltar para dentro da Câmara, mas continuaram monitorando ela pelo lado de fora. E isso vai se ligar com a história da Wolverine, porque X-23, depois dos eventos de Anjos Caídos, do pequeno grupo que ela formou ali para tentar combater aquela inteligência artificial, o que ela fez? Ela voltou a reivindicar o nome do Wolverine. E passou a ter então 2 Wolverines em Krakoa, período que o Daken também foi para Krakoa, a Gabi, que também mudou de codinome, passou a se chamar Batedora, e aí ela, reivindicando esse nome, voltou a se chamar de Wolverine, o Wolverine não ligou para isso, ele até gosta, e ela foi recrutada para uma missão. Por quê? Os X-Men tinham um plano de descobrir mais sobre os Filhos da Câmara. Para isso era necessário adentrar a Câmara. Só que como o tempo passa muito mais rápido lá, precisam ser mutantes que sejam capazes de sobreviver por muito tempo. E assim uma equipe foi montada com a Wolverine, Laura Kinney, Synchro, que é capaz de duplicar poderes de quaisquer mutantes, inclusive da Wolverine, e também do terceiro membro dessa expedição, Darwin, o menino evolutivo, um X-Men capaz de evoluir para sobreviver. Então, aquele grupo ali não tinha risco nenhum de morrer dentro da Câmara, pelo menos à primeira vista, pelo menos no tocante à passagem muito rápida do tempo, então eles foram designados para lá. Os X-Men criaram uma distração do lado de fora da Câmara e, quando a Câmara se abriu, os 3 entraram lá dentro. A ideia do Ciclope, que era o idealizador da missão, é que isso tudo fosse muito rápido, pelo menos para quem está do lado de fora. Claro, eles tinham que ter as habilidades necessárias para sobreviver à passagem de vários anos lá dentro, mas ele acreditava que eles iam sair dentro de alguns minutos, talvez horas, com uma bagagem muito grande de tempo passado dentro da Câmara. Acontece que desde a missão foram passando meses, 5, 6 meses, e nada deles sair.
Até que finalmente o Synchro saiu com vida. Assim que ele conseguiu chegar do lado de fora da câmara mesmo, que a câmara é completamente isolada do mundo, a ponto de os mutantes que estão lá não estarem no alcance do supercomputador cérebro. Isso é muito importante. Então o Synchro conseguiu sair, estava no alcance do computador cérebro, do supercomputador cérebro novamente, entrou em contato com o Professor X, teve o upload da sua mente feito, com todas as suas memórias de dentro da câmara, e foi morto pelos filhos da câmara que estavam saindo sem encalço. Com base nas memórias de Synchro, a conclusão que os X-Men chegaram é que a Wolverine e Darwin não estavam mais vivos. O próprio Synchro viu Darwin explodir dentro da câmara, depois de ter sido feito prisioneiro pelos filhos da câmara, que estavam tentando inclusive duplicar seu DNA neles mesmos, na próxima geração de filhos da câmara, e a Wolverine que ficou para trás para que ele pudesse sair, uma vez que ela estava lutando contra os filhos da câmara, e eles conseguiram derrotá-la para alcançar o Synchro, se acreditou que ela estava morta ou irrecuperável. Assim, eles passaram todos os três pelos protocolos de ressurreição. Só que só o Synchro tinha duplicado em sua mente as memórias de todo o período que ele viveu na Câmara, inclusive com informações muito importantes para os X-Men. Já X-23 e Darwin tinham supostamente morrido dentro da Câmara, fora do alcance do supercomputador cérebro, e só puderam receber cópias de suas mentes que foram feitas antes da missão. O problema é que no interior da Câmara, durante as centenas de anos que eles passaram lá dentro, Synchro e a Wolverine se envolveram romanticamente e desenvolveram um relacionamento que durou séculos, e só o Synchro se lembrava disso. Para piorar, um pouco depois, os dois foram eleitos para fazer parte dos X-Men, que tinham suas formações eleitas no Hellfire Gala, do baile de gala do Clube do Inferno. Então eles passaram a ser companheiros de equipe cotidianamente, com o Synchro, completamente apaixonados, se lembrando de toda uma vida que para ela nunca existiu. Eles até chegaram a conversar sobre isso, o Synchro sempre tentava se manter na dele, mas ficava óbvio que ele tinha expectativas e estava com o coração um pouco magoado por toda essa situação, mesmo sabendo que não era culpa dela. Mesmo fazendo parte dos X-Men, a Wolverine se envolveu em outras missões, inclusive se juntando com Cristal, Jubileu e Dinamite durante a série Exterminadoras, quando elas foram capturadas por vampiros. Inclusive a própria Wolverine já tinha sido capturada primeiro, não foi mostrado como, e aí as outras três, quando foram capturadas, depois encontraram ela. Esses vampiros as levaram para o mundo do colecionador no espaço. Lá, ao serem reunidas acidentalmente pelos seus captores, as quatro conseguiram escapar juntas. E foi justamente durante o confronto com os vampiros, depois que já estavam de volta à Terra, mas durante o confronto com os vampiros, que a Wolverine ia ter uma surpresa. Ela ia ser procurada por Synchro e os X-Men acompanhados dela mesma. Hã? Pois é, acontece que havia um engano. Quando ela e Darwin foram passar pelos protocolos de ressurreição junto com Synchro, Forge detectou uma assinatura mutante dentro da câmara por um breve instante de tempo quando a câmara se abriu, provavelmente para algum dos filhos da câmara entrar ou sair. E aí, eles deduziram que esse deveria ser Darwin, que sempre evolui para sobreviver, então o mais lógico é que seja ele o mais apto e não a Wolverine, assim, na mente analítica do Forge. E aí, eles não passaram Darwin pelos protocolos de ressurreição, mas passaram a Wolverine. O problema é que o Forge foi na câmara depois para tentar resgatar o Darwin. E até o encontrou. Ele também havia sobrevivido, mas não era mais um mutante, por isso que ele não era detectado. Já a Wolverine não. Ela era a assinatura que o Forge tinha detectado. Ela estava viva, só que muito mais velha pelo tempo que passou na câmara, mesmo com seu fator de cura. Ela foi resgatada pelo Forge e trazida de volta para os X-Men eleitos. E aí, os X-Men, junto com o Synchro, essa era a versão original da Wolverine que tinha passado todos aqueles anos como companheira do Synchro. Então, junto com o Synchro, ela foi procurar a Wolverine. As duas tiveram uma conversa, curta inclusive, e se entenderam. A Laura, que passou pelos protocolos de ressurreição após o Synchro sair da câmara, ou seja, a Laura que tinha as memórias de antes da missão e que era a cópia, ia continuar com o nome Wolverine, ia continuar vivendo suas aventuras. Enquanto quem ia fazer parte dos X-Men eleitos ia ser essa Wolverine que saiu da câmara. Só que ela adotou um novo codinome, a Predadora, que será a personagem tema do nosso próximo vídeo. Mas antes disso, é só importante registrar que uma das últimas aparições da Wolverine, dessa Wolverine a duplicata, mas que herdou o codinome, continuou com o codinome no universo Marvel, foi quando, após deixar os X-Men e terminada a missão das Exterminadoras, ela foi recrutada pela Sábia para substituir seu pai, o Wolverine, na X-Force, equipe da qual ela faz parte nesse momento durante a queda do X. E esse foi o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aproveitem para curtir o vídeo, se inscrever se ainda não são inscritos e ativar o sininho para receber as notificações. Com as notificações ativas, voltem para os nossos próximos vídeos.
Eu espero vocês de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço!